Sempre alerta, escuteiro Thiago aqui e hoje eu vou apresentar a especialidade de astronomia nível 2. Bom, vamos começar aqui. Primeira, apresentar para a sua sessão, usando esferas, lanterna e outros materiais, os conceitos de dia e noite, estações do ano, eclipses e fases da Lua. Bom, eu vou pegar aqui os materiais. Imaginem que isso é a Terra, isso aqui é a Lua, e isso aqui é o Sol, essa lanterna. Agora, o primeiro delas é o dia e a noite. O dia e a noite é o seguinte, imaginem que isso aqui é o Sol, isso aqui é a Terra. Então, o Sol, ele está jogando aqui luz na Terra o tempo todo. Aqui, por exemplo. E a Terra, ela fica se movendo, e a Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo. E o Sol, ele não ilumina a Terra inteira. Então, por exemplo, aqui imaginem que essa parte, que esse lado aqui é onde está o Brasil. Então, o Sol está apontando e fica de dia. Aqui no Brasil porque está indo luz nessa parte do planeta. E na outra parte do planeta, já que não está tendo luz do Sol, está de noite. Já que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, ela muda o local, ela mesma muda o local onde está vindo o Sol. Isso são o dia e a noite. Agora, um eclipse. Imagina como pode ser um eclipse. Temos aqui a Lua, que é o satélite da Terra, a Terra e o Sol. A Lua está girando entre a Terra. Tá, beleza? Então a Terra gira em torno do Sol, a Terra gira em torno dela mesma e a Lua gira em torno da Terra. Já que a Lua fica girando e a Terra também, pode ter um momento em que esses três lugares se encontrem, ou seja, o Sol está num ponto e a Lua está num ponto onde, na nossa perspectiva, a Lua fique na frente do Sol. Mesmo a Lua sendo muito menor do que o Sol, na nossa perspectiva, a Lua fica na frente do Sol e a gente vê o eclipse. Ok? Próximo é as estações. Estações do ano. Bom, estações do ano é a coisa bem simples. Já que a Terra fica girando em torno do Sol e ela fica girando em torno dela mesma, isso faz com que ao longo do tempo ela fica assim, ó. Ela tá girando em torno dela e tá girando em torno do Sol. E quando ela vai se movimentando, vai mudando as estações, vai mudando a temperatura do planeta para algo mais quente, ameno ou frio, ok? O último são as fases da Lua. As fases da Lua é bem simples também, que é aqui temos a Lua, aqui temos o Sol. Da nossa perspectiva, já que a Lua fica rondando o Sol, a Terra, já que a Lua fica rondando a Terra, ela fica girando em volta da Terra. E a luz, lembre-se que a Lua não tem luz própria. É o Sol que oferece luz para a Lua. Então, dependendo do jeito que a Lua se movimentar e do nosso ângulo de vista, fazem-se as fases da Lua. Porque o Sol pode estar apontando para uma parte da Lua e a outra parte pode estar escura, fazendo uma lua minguante ou algo assim, entendeu? Agora vamos para o próximo. 3. Apresentar sobre a evolução estelar. As estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. Esse fenômeno se caracteriza como evolução estelar, que consiste na observação das transformações das estrelas durante seu ciclo de vida. Essa sequência de mudanças ocorre de forma vagarosa e pode levar bilhões de anos, portanto, os estudos se baseiam em análises elaboradas como modelos de computadores. Esse ciclo inicia-se com a junção de gases nebulosos e
pendura e perdura enquanto houver combustível a ser consumido no processo de fusão nuclear. 4. Conhecer morfologia das galáxias, da Via Láctea e a posição geral do Sistema Solar da Via Láctea. Na Via Láctea, a posição do Sistema Solar na Via Láctea. As galáxias se diferem bastante. No entanto, a grande maioria tem formas regulares e são chamadas de elípticas ou espirais. Esse termo é utilizado pelos astrofísicos e astrônomos para denotar a estrutura das galáxias e separá-las de acordo com seu formato. A morfologia da Via Láctea é um espiral. Então, a morfologia das galáxias é o jeito que os astrônomos dizem para poder ver o formato. Morfologia é formato. O formato das galáxias. Morfologia das galáxias é isso. A morfologia da Via Láctea é em forma de espiral. Vai estar passando. E aqui, eu acho que aqui, vai estar passando uma foto da Via Láctea. E também tem a sua posição. Então, nessa mesma foto vai ter a morfologia da Via Láctea e a posição do Sistema Solar nele. 5. Apresentar ao examinador de forma geral a atual teoria para a formação do universo e do Sistema Solar. Bom, a atual teoria eu acho que já muitas pessoas conhecem, que é a teoria do Big Bang para a formação do universo. Segundo essa teoria, o universo teria sua origem entre 13,7 e 14 milhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão. Essa explosão teve como início uma singularidade, um único átomo, chamado de átomo primordial, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. A partir da explosão desse núcleo, a altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão e resfriamento em formação de matéria, assim originando-se as galáxias, as estrelas e os planetas. Ok? Então, eu não gosto muito de usar esse termo explosão, eu gosto mais de usar tipo uma expansão aconteceu e até hoje o universo está se expandindo e vai continuar se expandindo até para o infinito, pelo que a gente sabe. Agora, a teoria de formação do Sistema Solar é sobre a nebulosa solar. Propõe que o Sistema Solar se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos quando o material interestelar de um braço da Via Láctea se condensa e entrou em colapso e, por influência da força de gravitação, esse material se concertou num disco em movimento rotacional, tendo ao centro o Sol e orbitando ao seu redor vários planetas, satélites e etc. Ok? 6. Conhecer os métodos de detecção de planetas extrasolares. Para quem não sabe, um planeta extrasolar é aqueles que orbitam uma estrela, mas essa estrela não é o Sol. Tá? Daqui eu vou falar tem vários métodos de detecção de planetas extrasolares e eu vou falar aqui de 3. Velocidade radial é a velocidade de um objeto na direção da linha divisada. Isto é, a velocidade com que o objeto se aproxima ou se afasta do observador, enquanto que a velocidade angular é esse afastamento medido em graus por um terceiro observador. Astrometria é o ramo da astronomia que lida com a medida precisa da posição das estrelas e de outros corpos celestes, assim como de suas distâncias e seus movimentos. É um ramo da astronomia que fala de posição de estrelas e de outros corpos. Detecção visual direta. Bom, a detecção visual direta é a mais simples de todos. Que é o cara pegar um telescópio, aqueles telescópios bem grandes, bem grandes mesmo. O cara pegar, olhar assim pelo telescópio e ir procurando. Se ele encontra, se ele encontrar, ele pode acabar encontrando um planeta que não está orbitando o Sol, que não está orbitando a nossa estrela, está orbitando outra. É a forma mais simples, mas nem sempre é usada, entendeu? A 10,
visitar um... Eu não lembro o nome do local, mas é um local onde você tem um telescópio gigante e várias coisas sobre o espaço, onde você pode tipo, ver as estrelas com aqueles telescópios gigantes. Eu não lembro se o nome é planetário. E teve uma vez que eu já fui nesses locais que eu acho que o nome é planetário, não sei. E uma vez eu segurei um pedaço da Lua na minha mão. Então, isso é histórico. Eu posso chegar para todo mundo hoje em dia e falar que eu segurei um pedaço da Lua. Vão acreditar? Não sei, mas eu sei que eu fiz. 11. Apresentar ao examinador, usando ilustrações e texto, a biografia de um astrônomo à sua escolha. O astrônomo que eu escolhi foi Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico nasceu no dia 19 de fevereiro de 1473 em Toruń, na Polônia. Era caçula dos 4 filhos de um casal de negociantes tradicionais na região, com situação financeira privilegiada. Copérnico perdeu seu pai quando tinha 10 anos e foi criado pelo tio, futuro bispo de Erland. Quando completou 10 anos, ingressou na Universidade de Cracóvia, na época capital da Polônia, polo cultural e financeiro da região. Aos 24 anos, foi para a Itália estudar direito canônico na Universidade de Bolonha por 3 anos. Regressou à Polônia em 1501, ordenou-se padre e foi nomeado cônego da Catedral de Fraudenburgo por indicação de seu tio. Aos 30 anos, retornou à Itália e estudou matemática e medicina na Universidade de Ferreira, Padua e Roma. Durante essa época, iniciou seus estudos mais aprofundados sobre o universo. Regressou à Polônia em 1506 e, residindo na Catedral de Fraudenburgo, utilizou a Torre Basílica como principal observatório, que ficou conhecido futuramente como Torre de Copérnico. Para sua observação, ele usava instrumentos de fabricação própria. Ele mesmo fazia seus instrumentos para observar o espaço. A corrente de pensamento na época, a teoria geocêntrica, apontava que outros planetas orbitavam a Terra. A Terra era o meio e todos os planetas orbitavam ela. Porém, Copérnico não concordava com essa teoria. Para ele, a Terra girava ao redor do Sol, demorando durante esse trajeto o nosso ano terrestre, um ano. Também concluiu que a sucessão de dias e noites deveria ser causada pelo movimento da Terra feito em torno de si mesma. Suas ideias contrariavam muitos conceitos na época, sendo consideradas uma afronta contra a igreja. Então, para você ver, o cara lá no ano de 1506, ele já tinha uma ideia que hoje em dia já é considerado como uma verdade absoluta. Sobre que o Sol, sobre que os planetas giram em torno não da Terra, mas sim do Sol. E que a Terra girava em torno de si mesma. Então, cara, para ter uma ideia dessa em 1500, nossa! Em 1512, publicou Pequeno Comentário, obra que dividiu opiniões, causando polêmica e descrédito. O astrônomo continuou suas observações e pesquisas, que foram concluídas em 1530 e publicadas em 1543. Ele não tinha publicado antes por causa de aquela perseguição religiosa. A obra final era composta por 6 volumes intitulada Das Revoluções das Esferas Celestes, considerada uma das mais importantes do período renascentista e um marco para a Revolução Científica. Chegou às mãos do astrônomo pouco tempo antes de sua morte, sendo publicada com emendas e alterações feitas sem seu consentimento. Apesar dessa teoria ser uma descoberta incrível, na época não foi devidamente valorizada. Somente após as contribuições de Kepler e Galileu Galilei, tais conhecimentos foram oficialmente reconhecidos. Nicolau Copérnico faleceu por derrame cerebral no dia 24 de maio de 1543 em Fraudenburgo. Seus restos mortais estão em um sepulcro sobre o maior altar do templo da Catedral de Frombork, norte da Polônia. Para aí, ó,
A localização, para quem quiser visitar Nicolau Copérnico aí na Polônia um dia, quem viajar. 13. Diferenciar as características dos pequenos corpos do Sistema Solar. Satélites, anéis planetários, planeta anão, cometa e asteroides. Satélites é um pequeno corpo que gravita em torno de um astro maior no espaço. Podem ser naturais ou artificiais. Com exceção de Mercúrio e Vênus, todos os planetas do Sistema Solar têm um satélite. Anéis, os anéis planetários, é um complexo sistema de anéis que consiste em bilhões de pequenas partículas orbitando o planeta em forma de disco. Cada planeta tem um sistema de anéis diferentes, que dependem da interação das partículas que o compõem. Um minuto. Planeta anão. Um corpo celeste menor que um planeta que também orbita em torno do Sol e possui gravidade suficiente para assumir forma aproximada esférica, mas cuja órbita não é desimpedida. Cometa é um corpo menor do Sistema Solar que, quando se aproxima do Sol, passa a exibir uma atmosfera difusa denominada como... deixa eu ver, peraí... Atmosfera difusa denominada coma. E, em alguns casos, apresenta também uma cauda, ambas causadas pelos efeitos da radiação solar e dos ventos solares sobre o núcleo cometário. Asteroide. São pequenos corpos rochosos, é um pedaço de pedra, que possuem órbita definida ao redor do Sol. Fazem parte dos corpos menores do Sistema Solar, possuindo geralmente apenas algumas centenas de quilômetros. Só algumas, né? 14. Conhecer os sistemas de coordenadas horizontal. Falando que conhecer o sistema de coordenada horizontal para esse vídeo não ficar muito grande, não ficar chato, eu não vou falar sobre tudo do sistema de coordenadas horizontal, porque senão o vídeo vai ficar com uns 30 minutos, vai ficar chato. Então eu dou aquele resumo, quem quiser saber mais, existem vários sites aí falando mais aprofundado sobre essas coordenadas horizontais. O sistema horizontal de coordenadas é um sistema de coordenadas celestes, que utiliza o horizonte local do observador como plano fundamental. Ele é expresso em termos de dois ângulos, a altura e o azimuth. 15. Conhecer o significado das principais unidades de distância usadas na astronomia. Unidade astronômica, ano-luz e parsec. A unidade astronômica é uma unidade de distância média entre a Terra e o Sol. É muito utilizada para descrever a órbita dos planetas e dos outros corpos celestes no âmbito da astronomia planetária. Ano-luz é a distância que a luz atravessa no vácuo durante o período de um ano. É usada por astrônomos para mensurar as distâncias de estrelas e outras distâncias de escala interestelar. Parsec é uma unidade de distância usada em trabalhos científicos e astronomia para representar distâncias estelares. Equivale à distância de um objeto cuja paralaxe anual média vale 1 segundo de arco. Ok? Então essa foi a minha especialidade de astronomia nível 2. Espero que tenham gostado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sempre alerta.